Olá, tudo bem? Meu nome é Valquíria Rumor, sou atriz, diretora, produtora nas horas vagas e roteirista há mais de 16 anos. Atuo na área do teatro e moro em Curitiba, cidade que eu sou apaixonada, cidade que emana a arte. Desde 2002, quando eu era adolescente, e ia lá no Festival de Teatro de Curitiba, lá na 15, eu andava pela rua e sentia a emoção das pessoas, a busca, o olhar pela arte. As pessoas percebiam a arte naquele ambiente e as minhas pernas tremiam, os meus olhos brilhavam de emoção de ver todas essas pessoas procurando, ansiando por ter a arte acontecendo naquele momento. Essa época de 2002. E aí, em 2006, eu comecei um grupo de teatro. Um grupo de teatro Nova Vida. Era um grupo amador, com pessoas que até nunca tinham visto uma peça de teatro antes. Inclusive, teve um dos meus alunos, que eu chamava de alunos porque eu sempre fui influenciada pela Viola Spolan, como vocês acharem melhor. Mas tinha um dos meus alunos que ele falava tão baixinho, e eu descobri que é porque era surdo de ouvido e ainda o outro tinha dificuldade de ouvir. Então, com alguns exercícios, com bastante teatro, a gente conseguiu fazer com que essa pessoa falasse bem alto e alcançasse uma plateia bem grande. E foi, assim, impressionante de ver o quanto que o teatro mudou a vida dela. Essa foi minha primeira experiência que me trouxe mais vontade ainda de entrar dentro do teatro. Bom, a minha história com o teatro começa muito antes, quando eu era criança e a minha irmã, Angelita Rumor, fazia teatro. Então eu ficava pra lá e pra cá como criança, auxiliando como contra-regra todas as peças que ela fazia. E era incrível poder participar daquilo. Eu guardei isso no coração e hoje eu tô aqui. Não consigo largar essa arte. E então, continuando, né, em relação a esse grupo, para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a apresentar 27 peças e roteirizar e dirigir nesse grupo. E dentro dessas peças, 7 eu atuei. Então foi muito gostoso poder participar. Mas o meu coração sempre pedia mais, sempre pedia com que eu pudesse entregar mais para essas pessoas. Então chegou um momento que eu percebi que eu, como diretora, já estava, não tinha mais o que passar para eles, né? Que eles, como atores, estavam muito evoluídos. Então, eu me especializei em diversos cursos, fui atrás do Rei Kraus, que foi o primeiro curso que eu comecei, e então eu fui para o Colégio Estadual do Paraná como técnica em artes cênicas. Mas antes disso, teve muita coisa que aconteceu. Uma delas foi o meu sonho de entrar no Festival de Teatro de Curitiba. E por conta disso, eu sempre procurava os horários que tinha uma peça lá na 15 e entrava com o meu grupo de teatro de forma amadora para conseguir apresentar. Então as pessoas na rua já estavam procurando por arte, já estavam procurando uma peça para assistir. Quando acabava uma peça, o meu grupo entrava e apresentava. E era incrível, era muito gostoso, porque as pessoas recebiam muito bem. E teve gente até que quis dar dinheiro pra gente, mas foi muito gostoso. Teve um dia que a gente apresentou 8 vezes no mesmo dia a peça. Então, cansativo sim, mas valia muito a pena, porque a gente via o olho das pessoas brilhando, e essa contribuição que eu, de alguma forma, consegui fazer para Curitiba e para o patrimônio cultural da cidade, foi algo que me fez crescer e ser quem eu sou hoje. Então a gente fez por 3 anos seguidos essa questão de entrar de forma amadora no festival. Mas eu sempre falava, um dia o meu nome vai estar lá naquele livro, no livro do Festival de Teatro de Curitiba. E pronto, foi isso que aconteceu. Em 2015 eu me formei. 2015 foi um ano muito importante para minha vida, porque em 2015 eu me formei no Colégio Estadual do Paraná. Durante a estadia lá no Colégio Estadual, a gente apresentou diversas peças maravilhosas e que fizeram muita diferença na minha vida. Dentre elas teve a Bruxas de Salem, que eu era Beth e ficava parada o tempo todo, assim. E eu sempre tive algumas dificuldades, porque toda vez que eu ia apresentar uma peça, eu tossia muito.
Isso era uma coisa, assim, muito louca, porque era eu entrar na peça, eu ficava com vontade de tossir. Parece que era alergia. E a Beth, ela tossia, então pronto, já me ajudou bastante. Inclusive, ela tomava água durante a peça, então deu muito certo pra mim. Outra peça que foi muito importante no colégio estadual foi Toda Nudez Será Castigada, do Nelson Rodrigues. Uau, foi uma peça, assim, fora de série. Eu também fui co-diretora nessa peça, então imagina, eu saí de um grupo amador com as pessoas que aprenderam teatro comigo e ir para um grupo que já estava profissional, porque foi a última peça da turma. E poder dirigir esse pessoal, para mim foi uma honra, aprendi muito, agradeço muito sempre a todos por essa oportunidade. Bom, e em 2015, então, eu me formei na Colégio Estadual, consegui meu DRT de atriz, né? Em breve, se Deus quiser, terei o de diretora. E fui convidada por uma grande amiga minha, a Ineia Cardoso. Ela é bailarina, minha parceira, e fui convidada por ela para dirigir uma peça para o Festival de Teatro de Curitiba, o monólogo A Valsa número 6. Uau, que monólogo incrível! Foi muito lindo, foi muito cuidadoso, cada palavra, cada detalhe, foi muito bem elaborado, porque a gente leu uma vez a filha do autor, né, da peça, falou o seguinte, sim, eu não me lembro o nome do autor, anotado, mas a filha do autor da peça falou assim, que cada palavra, mesmo que repetida, foi colocada por um motivo. Então isso entrou na minha mente e eu cuidei de cada detalhe. O dia que vocês tiverem a oportunidade, vejam essa peça, ficou muito incrível. E a Inaê é uma atriz maravilhosa. Então essa foi a minha primeira peça no festival, e a partir daí, pronto, ninguém me segurou mais. E foi em 2016, né? Eu ensaiei em 2015, mas em 2016 que ela foi apresentada. Então, em 2017... em 2015, eu também eu saí do grupo da Nova Vida e entrei no grupo Companhia Atos, que foi, assim, incrível. Nela, eu aprendi que a gente tem que entrar em qualquer lugar que for, mesmo que seja para varrer o chão. Humildade, de verdade, é o que faz a gente crescer e ir longe, para qualquer lugar que a gente nem imagina. E em 2016 eu apresentei então essa peça. E em 2017 foi um ano muito maravilhoso, porque eu dirigi, né, a peça Nude. Roteirizei, assim, era um roteiro coletivo, mas eu fiz o roteiro também dessa peça Nude. Que era uma peça, assim, que ela pegava bem no ponto da questão da internet. O quanto a gente é desnudos em relação à internet. Pra vocês terem uma ideia, a gente chamou um cara que ele é, tipo, forense, assim. Então, a gente conseguiu perguntar pra todas as pessoas que entraram na peça o número de telefone delas, dizendo que a gente ia fazer um sorteio no final da peça. A gente fez sim, funcionou, foi muito legal. Só que não foi só isso. A gente, durante a peça, na hora que um hacker fazia a sua cena e mandava uma mensagem, todos da peça recebiam essa mensagem. Tipo Smash, não sei se alguém já viu esse seriado, mas aparecia todo mundo recebendo essas mensagens, foi assim, incrível, foi muito impactante, teve recorde de público, 2 vezes que a gente apresentou teve recorde de público, eu queria muito refazer essa peça, foi muito legal. Em 2017 também eu fui chamada pela Companhia Atos para participar da gravação de um de um média-metragem que foi pelo Projeto Casa. E foi um convite muito incrível, porque são vários clipes de músicas desse Projeto Casa da banda, né? E conforme o clipe vai se juntando um com o outro, ele cria um filme. Então foi um prazer, foi muito incrível, foi assim um tempo de muito aprendizado também, né? Bom, em 2017 aconteceu isso, e em 2018, claro que com certeza devem ter acontecido outras coisas, mas é tanta coisa que a gente acaba não lembrando, né? Mas eu tô destacando aqui as principais. E em 2018 também foi um ano muito gostoso, porque novamente com a minha parceira Inaê Cardoso, a gente construiu o Floema. O Floema é do nosso programa Essência, que ele é voltado a você juntar ali a natureza com o ser humano e trazer essas nuances, né, e essas similaridades, né, que a gente encontra
Então, o Floema é uma peça de dança-teatro. Eu tive o prazer de fazer a direção geral dessa peça. Ela fez a direção mais artística em relação à dança e tudo mais, a coreografia. Então, para mim, foi muito gostoso de poder participar e trazer essa peça para o Festival de Teatro, que também teve uma grande questão de público, foi muito bom. Além disso, a gente fez oficinas, workshops e trouxe mais essa questão da natureza com o homem e como que a gente pode lidar com isso de uma forma mais respeitosa, né, em relação à natureza. Foi muito legal, a gente chamou até uma engenheira florestal para isso. Bom, isso foi em 2018, né? Vou conferir se tem mais alguma coisa em 2018 aqui para mim. Mas acredito que de principal foi isso, né? Em relação também a... em 2018 também teve a peça Te Vestes. Te Vestes foi uma peça que foi um desafio enorme. Eu fiz a Fome com cabelo gigante, foi muito legal. E ela é uma peça assim que faz com que instigue, né, as pessoas a entender o valor que elas estão dando para o que elas têm. Então, também foi uma peça que ajudou muito, assim, ao meu crescimento como atriz. Também dirigi, fiz a co-direção junto com o elenco, né, nessa peça, então foi muito gostoso. Tanto que ela foi maravilhosa, porque a gente apresentou não só ali, como no Festival de Teatro do ano seguinte, como em outros festivais de teatro. A gente foi convidada até por uma equipe que a gente nem acabou tirando foto, assim, para ir apresentar numa fazenda, num lugar escuro, no meio do mato. Foi muito legal, foi incrível. Tem uma carroça no meio do palco e tal. Foi muito legal. E em 2019, que pra mim foi o ano das peças... em 2018 também dirigi 2 peças e roteirizei. E fiz uma parte da produção ali de 2 peças da Companhia Atos, que teve um alcance de público de 3.000 pessoas cada peça. Foi um super desafio, mas foi muito incrível. Enfim, em 2019, para mim, foi o ano dos teatro, né? O ano das peças para mim. E foi um marco na minha vida, principalmente porque no ano seguinte veio a pandemia. Mas voltando em 2019, eu tive em primeiro lugar as 2 peças que eu fiz no Festival de Teatro de Curitiba. Eu destaco a Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, que foi para mim um desafio incrível, do C.S. Lewis, né? Eu dirigi, quem fez o roteiro foi Suzana Arges, e apareci lá em cena, porque foi um ensaio, né? A gente apresentou apenas 2, 3 cenas, mas assim, lotou. A galera estava sentada no chão. Nada mais, nada menos que no Cleon Jacques, que é um lugar muito difícil de acesso, e o pessoal mesmo assim seguiu e foi. Então foi muito gostoso também de participar. O Te Vestes também foi apresentado nesse ano, e em abril, logo no mês seguinte, teve uma outra peça que eu roteirizei, dirigi, produzi em alguns momentos e atuei como atriz principal. Foi o Recelandê. Também tivemos 2 apresentações no mesmo dia para 3.000 pessoas cada dia. Essa peça foi muito legal, porque o que aconteceu? Ela é uma peça voltada à cultura indígena, então eu tive a oportunidade de conhecer uma cacique. E essa cacique, eu fiz uma imersão com ela, fiz um laboratório com ela e pude entender como funciona a cultura indígena e trazer todas essas informações para dentro da peça. Foi muito lindo o cuidado e a dedicação de cenário, figurino, atores, para transmitir essa informação da peça, que foi nesse mês de abril de 2019. Em 2020 também, a gente estava começando a se movimentar ali também para a peça O Senhor das Maldições, de Enio Marx. Infelizmente, como o festival de teatro não aconteceu, a gente ainda está com a peça guardadinha, ela já foi apresentada de outras formas, mas ali ainda não tive a oportunidade de chegar no festival, né? Enfim, toda essa trajetória me ensinou que quando você está disposto a fazer algo pela arte, seja varrer o chão ou estar ali só pronta para ajudar, as oportunidades chegam até você. E isso para mim não tem preço. Eu comecei também a aprender de forma didata, como eu comentei já, né? Ficava na Biblioteca Pública do Paraná e lia muitos livros, e era muito gostoso. Passava as tardes estudando. E em 2013 eu entrei no curso de artes dramáticas, né? No Colégio Estadual do Paraná.
toda noite, de segunda a sexta, das 7 às 11 da noite, indo estudar. Então foi muito puxado, mas valeu muito a pena. Eu morava no Boqueirão pra ir até o centro, assim, tipo, é muito longe, é quase 1 hora de ônibus todo dia, mas valeu a pena cada minuto. E depois disso, então, né, eu fiz o curso de palhaçaria com o Palhaço Alípio, foi muito legal. E além disso, fiz um curso de teatro avançado na CIA Atos, com diversos professores, assim, que não tem a Silvia, não consigo relembrar o nome dela. Vamos fingir que essa parte cortou. Mas a Silvia, maravilhosa, também dirigiu uma peça que eu escrevi. Então, a gente teve muitos professores, assim, que foram incríveis, que valeu muito a pena conhecer, né? E seguir também nessa carreira aí de teatro avançado. Também fiz faculdade de gestão da informação. Acredito que essa faculdade me ajudou muito a me organizar em minhas coisas. Bom, as minhas referências, as principais referências que eu tenho. No início da minha carreira, eu era muito influenciada por Stanislavski e a Viola Spolin, ou Spolin. E comecei por lá, com os exercícios e tudo mais. Então, conheci o Bertolt Brecht, não sou boa em falar essas coisas, mas outras nuances do teatro, enfim, fui para várias vertentes até encontrar o meu formato de trabalhar. Sempre procurei ter o meu próprio estilo de direção. Eu gosto muito de ver como que o ator está se comportando e procuro tirar o máximo de informações dele. Tiro ele, vou indo até espanar, até ele realmente entregar tudo de si. Quando ele entrega tudo de si, eu vou lá lapidando até ele chegar exatamente aquilo que eu gostaria, que eu não, né, mas que o teatro gostaria que fosse apresentado. Eu costumo dizer que o diretor, a pessoa ali que cuida dos atores, eles cuidam do ator para o roteiro, né? Eles fazem com que o ator fique pronto para o roteiro. Eu já faço com que a cena fique pronta para a plateia, né? Então, é preparar o ator para o roteiro e eu preparo a cena para a plateia, para que a gente consiga transmitir aquilo que realmente quer que seja transmitido, tá? Então, outras formas que eu me inspiro muito, né, é analisar diretores de filmes. Eu sei que é uma outra arte, mas eu gosto muito de pensar assim, uau, o que esse diretor pensou, falou, para que o ator agisse da forma como ele está agindo agora. Então, eu sempre fico pensando nesse formato, né? Qual que é a resposta que a gente vai ter da plateia, né? Então, como que você quer que as pessoas saiam desse vídeo? Como que você quer que as pessoas saiam dessa apresentação? Alegres, tristes, pensativas, curiosas? Então, eu fico sempre pensando nisso. O que eu vou entregar? É como que a pessoa vai sair daquele lugar, como que ela vai se sentir depois de ter visto aquilo. Eu costumo brincar como se a mulher estivesse chegando ali no carro, né, por exemplo, e a pessoa que foi buscar ela, enfim, pergunta, e aí, como foi? Que resposta que eu quero que essa pessoa tenha dado? Que resposta que eu quero que seja dada quando alguém perguntar, e aí, como foi? E aí, a partir daí, eu determino toda a minha direção, tudo o que é para ser feito, que esteja na minha mão, é assim que eu determino. Para mim funciona bem e é muito legal. Então, sobre os diretores, né, de filme, eu gosto muito do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, o Tom Hanks, todos os filmes, em especial The Wonders, O Sonho Não Acabou, é o meu preferido. E para aqueles momentos que eu preciso pirar um pouquinho ali, eu vou para Tim Burton e busco algumas outras inspirações. Então, essas são as minhas principais inspirações. Em relação à direção, também eu consigo lembrar de algumas inspirações que eu tenho no Paraná. Principalmente Andréa Tristão, que é uma mulher para mim que, nossa, não existe. Ela foi para mim muito especial em um momento da minha vida, principalmente em 2015, 2016. E ela hoje já tá em São Paulo, Curitiba ficou pequena para ela, porque é uma mulher maravilhosa, então ela é uma inspiração muito grande para mim. Ela é, na verdade, maquiadora, mas o envolvimento dela com a arte, a forma como ela lida com as coisas,
sempre eu uso como inspiração para mim. Outra pessoa que eu admiro muito é a Sandra Cruz, uma diretora que não tem como falar, porque ela é maravilhosa, ela é envolvida, ela é dedicada, e isso me inspira muito também. Um outro diretor é o Lucas Caê, que também sempre esteve por perto e me fez me desenvolver como eu sou e acreditar mais em mim e ver quem eu sou de verdade e aonde eu posso chegar. Então são algumas pessoas ali que eu quero destacar como minhas inspirações. Bom, enquanto eu contava a minha trajetória, eu contei um pouquinho sobre o festival, sobre as companhias que eu já participei. Inclusive, hoje eu participo da companhia Bode Expiatório, eu vou explicar um pouquinho mais depois em relação aos dias atuais, né? Mas eu quero destacar alguns trabalhos que aconteceram na minha vida, na minha trajetória. E por quê? Por exemplo, em 2007, lá no comecinho, eu fiz uma peça que era um Natal, um debate de Natal e tal. E o meu pai, ele entrou como ator. Hoje ele tem 73 anos. E foi a primeira peça que ele participou. Só que, ok, poderia ser uma peça simples, mas hoje, ele e a minha mãe, eles vão em casas de repouso, onde tem idosos, e vão apresentar peças de teatro para essas pessoas. Então, quando eu vejo isso acontecendo, para mim, é algo que é como se eu estivesse realmente recebendo um presente por ter iniciado essa questão na vida deles e hoje eles estarem assim, tão grandes, tão poderosos e levando a arte para quem não tem tanto acesso, né? Então, isso para mim é um presente, algo muito importante na minha vida. Outra coisa que eu gostaria de destacar, né, em questão ao Festival de Teatro de Curitiba, foram 6 participações em 4 anos, né, como diretora, atriz e roteirista, né, e eu sou sempre fã de carteirinha do Festival de Teatro. Outra coisa interessante é que eu sempre fiquei a postos no Movimento Sem Ingresso, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas sempre estive lá, tanto para incentivar a conhecer minhas peças, então eu sempre entregava ingressos gratuitos, quanto ir lá e procurar outros ingressos para poder assistir. Então, eu procuro sempre contribuir com a cidade nessa questão também, de incentivar as pessoas, né, a acessar o teatro, conhecer o teatro, e aí muito mais além do que espera. Que mais? Teve um outro momento também que eu apresentei um festival de teatro que foi com a peça de vestes lá no Teatro Paiol. Pra mim também foi um presente incrível. Isso foi em 2018 também. Já tava esquecendo dessa cena. Então foi muito legal. Valeu muito a pena poder ter apresentado nesse lugar que é um palco aí de grandes atores, né? Como atores em relação a qualquer parte da arte, né? Vinícius de Moraes, Elza Soares e eu lá no meio de toda essa energia. Foi muito bom. Em relação a esse festival, que é um festival cultural de Curitiba, ele foi promovido pela Fundação Cultural de Curitiba, então muito bacana. No ano seguinte, eu fui convidada para ser diretora da peça de estreia, né, da peça de inauguração, de lançamento, né, do festival Cultural de Curitiba. Então, para mim também foi outro presente que valeu a pena. Inclusive o Alípio, o palhaço Alípio, né, que é o coordenador do Mish Mesh, ele esteve lá como um ator, então foi muito legal também poder ter essa relevância aí no meu trabalho. O meu último trabalho, né, antes da pandemia, foi o Curta Sobreviver com o Lucas Stoeckley, e eu fui atriz desse curta, então pra mim foi muito especial, porque ele tem a ver com a questão de suicídio e depressão, então foi muito importante poder passar isso. E dentro da pandemia, né, acredito que eu já falei tudo. Dentro da pandemia, eu entrei na companhia Bode Expiatório, que foi o que eu comentei com vocês, né, nessa companhia eu tive a oportunidade de sair um pouco dos palcos para ir para a tela e para o áudio, então eu consegui gravar um audiobook, 2 audiobooks na verdade, para Pão Diário, para a editora Pão Diário. Foi muito gostoso, foi muito legal, foi uma oportunidade incrível conhecer minha voz e parar de fazer. A gente achava que não fazia, mas faz.
né? Enfim, sobre a bode expiatório também eu consegui gravar outro curta, que foi o Setembro Amarelo. Também tá nessa linha aí de depressão e tudo mais. Valeu muito a pena. E, inclusive, esse curta, ele foi lançado em TV aberta. Então, teve um alcance muito grande. Foi muito legal, valeu muito a pena poder participar disso daí e trazer essa informação para as pessoas que precisam, né? Em relação à pandemia, né? Quando chegou a pandemia, eu descobri que estava grávida em dezembro e a pandemia começou em março. Então, a minha gravidez toda eu passei em casa. A gente com medo de saber o que ia acontecer, pra onde que a gente ia. E quando eu engravidei, eu imaginei, a arte pra mim não vai acontecer. A arte pra mim vai demorar muito pra chegar lá. E o Enio e a Sandra chegaram pra mim com o convite pra companhia Bode Expiatório e fazer todas essas coisas. Pra mim foi um presente incrível. E deu tudo certo e foi muito bom poder entrar com eles. E desde lá até hoje a gente tá aqui. Durante a pandemia também eu consegui escrever 2 roteiros. Raízes, para a companhia de teatro Atos, que na verdade agora é Jardins, né? A gente alterou. E também escrevi Depois de Bamburrar, que era para ser lançada agora em dezembro, mas por conta da pandemia deu toda essa bafafá e a gente vai lançar ela em abril. Então vai ser uma super produção. Espero poder compartilhar mais depois. Né? Então o teatro para mim ele não acabou. E não só na questão de roteiro, de gravação, eu também consegui me aproximar da arte com os editais. Então, essa oportunidade de poder participar de editais, não só eu participar, mas eu tenho ajudado mais de 30 pessoas. Eu já ajudei, já auxiliei, já fiz assessoria para auxiliar em editais. Dessas 30 pessoas que eu auxiliei em diversos editais, teve gente que já fez 8 editais comigo, eu tive uma taxa, assim, de habilitados de 98%. E das pessoas que eu tive de 98%, ainda, das que passaram e foram homologadas, de 84%. Então, para mim, é um prazer incrível poder estar fazendo essa contribuição, de auxiliar, de cuidar, de fazer todo dar essa força, né, para que as pessoas consigam se inscrever nos editais e não percam por um detalhe ou por outro. Então, para mim, tem sido um presente nessa pandemia poder fazer esse auxílio, poder dar esse suporte às pessoas. Teve uma vez, durante a pandemia, que eu fui para Floripa. Foi em abril de 2021. Tava um pouquinho baixa as questões e eu fui com a minha filha para mostrar para ela Floripa, que foi lá onde ela foi, que começou a vida, né? E uma pessoa pegou e começou a cantar uma música num bar. Eu chorei tanto, que fazia tanto tempo que eu não via arte. Para mim foi emocionante. E depois daquilo, já recebi o convite para entrar no bode e as coisas voltaram a crescer em arte. Então, foi muito legal. Eu também tenho um desejo, que é poder, depois da pandemia, trabalhar com teatro de rua. Eu sou apaixonada com teatro de rua e eu desejo muito poder levar essa arte para onde for. Eu tenho diversas ideias, diversas intenções para conseguir levar a arte do teatro de rua de formas inimagináveis. E realmente para mim vai ser um prazer poder ter força para conseguir fazer isso com mais pessoas que também queiram fazer isso. Você já está convidada, caso você queira. Então, muito obrigada. Eu sou Valquíria Rumor e desejo uma ótima vida aí para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.